Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez juntos aqui com o Tempo de Esperança. Eu espero que essa manhã seja uma manhã de bênção para você, que esse tempo seja um tempo de edificação, que essa mensagem possa encontrar você bem, que você possa estar confiante nas promessas daquele que é tudo em todos. Eu queria compartilhar com você uma palavra que se encontra no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor é tardio em irar-se, mas é Deus vingador. Deus que produz a sua indignação de uma forma pedagógica, corretiva, e isso não é uma tarefa fácil para muitas vezes nós entendermos. Falamos e vemos falando desde o início, que nós chegamos aqui em Barra do Piraí a respeito desse tempo de Deus, que é tão incompreensível para nós quando tentamos conciliar esse tempo de Deus com o nosso tempo, com a nossa capacidade de entender as coisas, como nós sentimos, como nós percebemos as coisas que vivenciamos, e consequentemente a nossa espiritualidade ela fica muito afetada. Então, aqui fala de um tempo quando Naum se levanta e fala que Deus seria um Deus vingador contra a Síria, uma cidade impenitente, uma cidade que vivia na iniquidade, no pecado. Naquele tempo existiam as cidades chamadas cidades-estado, cidades onde Nínive era uma grande capital, mas representava praticamente uma nação, capital da Síria. E Deus anunciou a queda de Nínive através do profeta Jonas, e houve arrependimento no meio do povo de Deus. Porém, foi uma das maiores evangelizações da história, após esse avivamento, eu diria esse tempo onde o profeta Jonas foi enviado até lá, onde até os animais foram colocados para jejuar em sinal de arrependimento. Depois disso, logo em seguida, esse tempo de Naum, não em seguida, eles começaram a adorar outros deuses. E veja bem, 100 anos depois, Deus levanta Naum, 100 anos depois de Jonas. E aí vem um tempo que Naum fala como consolo, como compaixão, e Naum é tido como o profeta da segunda chance. Deus, com certeza, está esperando uma atitude não somente coletiva, mas isso também a gente pode trazer para o plano individual, que interrompa a sua ira, as consequências da sua indignação, da falta de reconhecimento de que Ele é um Deus que criou todas as coisas, que Ele é soberano, que Ele é abençoador, mas que a opção é por uma vida sem observar esses princípios, vivendo uma vida de licenciosidade, uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, voltando-se as costas para os princípios de Deus, e isso tem uma consequência. E o quadro aqui, ele é, apesar de Deus ser um Deus misericordioso,
né? A gente pode não estar percebendo, mas a panela da ira de Deus começa a ferver, né? Nínive, que era a capital da Síria, tinha um poder de ataque muito forte, né? Foi até Israel, provocou o exílio do reino do norte, né? Por sua vez uma opressão também para o reino do sul, que era Judá. E Naú tem como objetivo profético anunciar e decretar a queda de Nínive, já que ela não parava de perseguir a nação escolhida pelo Senhor. Então, tendo essa queda como a maior notícia da sua época, no período que algo em torno de 600 anos antes de Cristo, 612 anos antes de Cristo. E Nínive, ela se tornou o exemplo de que a soberba precede a ruína e a altivez, o espírito da queda. Eu vou repetir: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios capítulo 16, verso 18. Então, o juízo vem sobre aqueles que obstruem o derramamento das bênçãos de um pacto, de uma aliança que Deus fez conosco e que foi assegurada, né, pela sua própria palavra. O juízo estaria vindo sobre a Síria, que tinha como sua capital Nínive, mas a mensagem era a seguinte: aqueles que buscavam refúgio no Senhor têm um caminho, têm uma possibilidade de socorro, de salvação. Aqui o entendimento a respeito da ira de Deus, da indignação de Deus, está ligado a uma busca pela justiça. Pois quem não se ira por nada, nada realiza. Tem alguma coisa que lhe traz indignação? Uma espécie de... essa ira santa de Deus, né, que a gente confunde muito com a raiva humana, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a indignação. Você só pode produzir alguma coisa quando você tem indignação com algo, você tem indignação com um estado de coisas que se encontram na sua vida. Quando você vê alguém sofrendo uma injustiça, você fica penalizado por isso, né? E você muitas vezes até toma algum partido para poder defender isso, porque aquilo lhe causa uma indignação, uma espécie de ira, uma espécie de revolta interior. Então a gente pode colocar essa proporção de Deus, né, dizendo que quem não se ira por nada, quem não tem indignação por nada, nada realiza, porque é uma pessoa que é indiferente a qualquer coisa, ela é uma pessoa passiva, né? Então, por isso, a decisão de um homem que dirige um país pode colocar esse país numa guerra, ou pode colocar num caminho de paz, de triunfo, de conquistas, né? E por isso que aqui Naum está dizendo que Deus é tardio em irar-se, né? Mas isso não significa que ele não vai cumprir a sua justiça. Ser tardio em irar-se nos dá a oportunidade de entendermos melhor as coisas que têm acontecido e nós observarmos os preceitos de Deus, né? Um grande líder não tem um coração pequeno que vai se ofender com facilidade. Se você se ofende com facilidade, eu aconselho você a rever os seus conceitos sobre o que significa ira, o que significa indignação. Significa, se a gente se ira com facilidade, o nosso coração é pequeno, não tem nobreza nele. Não se precipite em julgar o seu momento, né? Pois quanto maior a influência, menor deve ser a precipitação. Quanto maior for a pressão, mais capacidade de podermos julgar as coisas com equilíbrio, né? Então, por isso que quanto maior a gente vai na altitude, maior é a pressão, né? Então, quanto maior você vai, galga em situações mesmo de liderança, maior será a pressão e você precisa aprender a decidir de acordo com todas essas condições que se encontram à sua volta, todas as circunstâncias que o rodeiam, para você não se decidir com precipitação.
Então não permita que pessoas possam definir você pelos últimos acontecimentos da sua vida. O seu momento não te define, absolutamente. Vou repetir, o seu momento não te define. Eu digo o conselho porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida e por isso conselho para você também. Se acerque de pessoas que te desafiam a melhorar como pessoa, como indivíduo, como uma pessoa mais sensata, mais equilibrada, como uma pessoa mais justa, como uma pessoa onde tem a capacidade de harmonizar as suas emoções, né, de administrar as suas próprias emoções, né, se separa, né, daqueles que vão contra as suas crenças, não para você não ter que evangelizar, porque o nosso modelo de santidade tem que ser o semelhante de Jesus, não o semelhante dos fariseus, né, que quanto mais longe dos pecadores, mais santo você é. Não é isso que eu estou dizendo. Que eu estou dizendo que muitas vezes nós estamos em constante luta porque estamos sendo influenciados por pessoas que elas pensam completamente diferente de nós e que não têm a justiça de Deus, não estão sendo influenciadas por esses preceitos, por esses ensinos, por esses conselhos que vêm através da palavra do Senhor, né? Então, muitas vezes a gente está numa constante luta, né? Não permita que o teu passado, aquilo que já aconteceu com você, te faça simplesmente uma vítima, mais uma vítima. Você não é aquilo que te aconteceu, absolutamente não é. Você não é aquilo que te aconteceu. Você, pelo contrário, aquilo que te aconteceu serve para melhorar aquilo que você é ou aquilo que você estará sendo. Você está sendo formado, preparado para ser. Então a gente vive numa batalha na nossa imaginação e cada uma delas que se levanta contra o conhecimento de Cristo, a gente tem que levar a obediência, né? Contra o conhecimento de Deus, levar a obediência de Cristo, é isso que digo, né? contra todo sofisma, como todo entendimento humano. Então você pode até entrar em uma tempestade, mas a gente não pode permitir que a tempestade ela entre em nós. Então existe uma recompensa para todos aqueles que estão esperando no Senhor e para todos aqueles que não desistem de forma alguma. Então a gente vê isso quando Jesus estava dormindo enquanto os discípulos estavam lutando com a tempestade, né? E veja, perceba aquilo que veio de dentro, né, dele, veio para fora. O que Jesus diz? Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei, né? Então, quando você vê alguém muito tranquilo no meio de uma tempestade, né, ou ele é muito irresponsável, né, pela falta de senso, pela falta de percepção da realidade, né, daquilo que está existindo, ou ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Tem um algo a mais aí, né? Só se aquieta quem sabe e só sabe quem se aquieta. Então Deus mostrou o caminho, né? Deus não vai criar o caminho na tormenta, né? Ele já criou, porém Deus vai iluminar, Deus vai mostrar, né? Então não temas, porque com uma simples pedra Deus colocou Davi na história. Deus não precisa de muita coisa para te colocar no cenário, Ele só precisa de disposição. Muitos são chamados, mas ficam paralisados, esperando que alguém faça por eles, né, aquilo que o Senhor o chamou para fazer. O Senhor já chamou. Não espere que outras pessoas entrem em batalhas que nem mesmo você, meu querido irmão, minha querida irmã, está disposto a entrar, está disposta a entrar, né? E quer um conselho? Também não entre em batalhas onde as pessoas que estão envolvidas no processo não estão dispostas a se esforçar para sair delas, né? Eu garanto a você, porque eu sei muito bem o que eu estou falando, né? O teu sucesso, ele está dentro do teu chamado. O lugar do teu chamado está te esperando com toda a provisão que você precisa. Então, não se turbe o vosso coração. Crede no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é tardio
em graça e de grande poder. E ao culpado, de maneira nenhuma ele terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Parece difícil a gente entender isso, mas tudo aquilo que acontece ao nosso redor simplesmente é para trazer cura, libertação, paz e conquista a tudo aquilo que estamos desejando. Está tudo dentro do nosso chamado. Ele já fez tudo. O que nos resta? Crer. Simplesmente isso. Que venha um tempo de esperança na sua vida. Que venha um tempo onde o Senhor lhe ensine coisas tremendas, maravilhosas e abençoe você. E possa mostrar, revelar a você que apesar de todas as tempestades que passamos na nossa vida, né, todo o turbilhão, aonde ele tem esses caminhos que são insondáveis, eles com certeza virão para abençoar as nossas vidas. O tempo de tempestade vai passar. Um caminho onde as coisas estão confusas e parece um turbilhão, essas coisas elas irão passar. Creia, acredite no que eu estou falando, porque é palavra do Senhor, é promessa do Senhor para nossas vidas. Que venha sobre você um tempo de paz, que venha um tempo de esperança, de fé, e que o Senhor abençoe grandemente sua vida. Beijo no seu coração, um dia abençoado e até a próxima, se Deus quiser.